Olá pessoal, meu nome é Bárbara, sou cientista da computação e faço parte da equipe Visão Lógica. Neste vídeo nós iremos aprender tudo sobre a automatização de lançamentos contábeis, utilizando o gerador de lançamentos. Para você que já conhece a ferramenta ou para você que ainda não conhece, ele é um sistema incrível que faz a leitura de extratos, de planilhas, sejam extratos PDF ou extratos UFX, ou até mesmo arquivos de texto recebidos do seu cliente. E com alguns cliques, com poucos cliques, você consegue fazer a aplicação de todas as contas contábeis dentro dele. Então o sistema ele vai gerar um só arquivo de texto com todos os seus lançamentos e com todas as respectivas contas contábeis. E esse arquivo de texto ele vai ser importável diretamente dentro do seu sistema contábil. Então todo esse processo que você tem manual de fazer a aplicação desses lançamentos, dessas contas, você consegue fazer automaticamente e aí você consegue importar diretamente dentro do seu ERP, ok? Então vamos lá para a apresentação do sistema. Essa é a interface do programa, então nós vamos clicar aqui no nosso módulo contábil. Este é o módulo contábil e ele é separado em 3 passos principais: seleção do arquivo, produção das contas contábeis e a geração de saída para o seu sistema contábil. Então nós iremos fazer passo a passo a nossa leitura, a nossa aplicação de contas e aí iremos gerar saída. Vamos lá. Indo aqui no primeiro passo, seleção de arquivos, nós temos aqui alguns arquivos teste que iremos utilizar. Eu simulei algumas situações possíveis e reais de leitura de arquivos, de leituras de planilhas, com alguns diferentes tipos de arquivos que você provavelmente também recebe do seu cliente. Então vale lembrar aqui que todas as informações utilizadas dentro desses arquivos são informações fictícias. Vamos lá. Primeiramente, nós iremos fazer a leitura de um arquivo PDF. Então, veja só, nós temos aqui 2 arquivos de exemplo, e esses arquivos são arquivos de banco mesmo, são extratos recebidos pelo banco, provavelmente você recebe neste mesmo modelo, e para fazer a leitura deste arquivo, basta você selecionar o arquivo e selecionar qual é o tipo da leitura, ou seja, qual é o banco deste arquivo. Nós temos aqui um caso com o Banco Bradesco e veja só que o programa já até entendeu que esse extrato é referente ao Banco Bradesco. Então vamos lá. Basta selecionar a opção Ler Arquivo, que nós já realizamos esta leitura. Então você não precisa descrever este arquivo, você não precisa fazer nenhum tipo de parametrização. O programa já faz a leitura direta deste arquivo. Vamos fazer aqui mais um teste com o Banco do Brasil. Então, selecionando aqui o exemplo do Banco do Brasil, nós fazemos a leitura e diretamente o programa já entende que este é um extrato do Banco do Brasil, ok? Então, pessoal, caso você não consiga fazer a leitura deste arquivo PDF aqui dentro do programa, é muito provável que este seu PDF seja escaneado ou alguma outra forma que faça com que o programa não consiga ler o PDF. Se este for o caso, clique aqui no botão Converter PDF para XLS e o programa vai te fornecer aqui uma caixinha com um endereço de e-mail. Envie o seu PDF para este endereço de e-mail, que nós iremos converter este PDF em um arquivo de planilha, em um arquivo XLS, para que você consiga fazer a leitura normalmente. Então vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Temos aqui alguns exemplos de planilha, então nós iremos fazer a leitura de cada uma delas. Voltando aqui no primeiro passo, nós iremos selecionar aqui a planilha Lançamentos com valores e vamos visualizar aqui este arquivo. Após selecionar essa planilha, nós iremos abrir aqui o descritor. O programa já abriu automaticamente o descritor. Então, veja só. Aqui nós temos uma pré-visualização desta planilha. Repare bem que essa planilha ela vem com algumas informações básicas, como data, descrição ou histórico, o valor. E aqui na coluna D, nós temos uma indicação crédito ou débito. Ou seja, aqui na coluna D,
A planilha que você provavelmente recebeu do seu cliente, ela vem com uma só coluna dedicada ao valor, informando se essa é uma entrada ou uma saída. Então, nós iremos fazer aqui a descrição deste arquivo. Aqui no canto esquerdo nós temos aqui os dados da planilha e você pode perceber que o programa ele já até entende o que é uma data, uma descrição, um valor e já faz esse preenchimento automático para você. Mas vamos fazer do zero para você entender como é que é feita essa descrição. Vou remover aqui as colunas que já foram descritas. Então vamos lá. O programa ele funciona no sistema clique e arraste, ou seja, nós iremos clicar na informação correspondente e arrastar para a sua respectiva coluna. Então vamos fazer isso aqui com a data. Clico na data e arrasto até a coluna A. Clico no texto e arrasto até a coluna B. Agora, no momento aqui da descrição do arquivo, tem uma pequena diferença por conta dessa coluna D, indicando se é um crédito ou um débito. Então, veja aqui que nós temos dois campos para fazer a descrição de débitos e de créditos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no campo colunas, nós iremos descrever ambas as planilhas separadas por ponto e vírgula. Então, veja só. C, ponto e vírgula, D, em valor débito. E em valor crédito, C, ponto e vírgula, D. Dessa forma, nós estamos ensinando ao programa que as duas colunas são referentes ao valor. A diferença é que o valor em si está na coluna C e a indicação sobre ser um valor a crédito ou a débito está na coluna D. Vamos confirmar a leitura e vamos ler arquivo. Então, veja só. O programa ele entendeu que alguns valores são referentes a débito e alguns valores referentes a crédito. Então, cada um dos valores ele fez a leitura e ele jogou para a sua coluna de valor correspondente. Então, vamos para o próximo exemplo. Voltando aqui no passo 1, vamos selecionar aqui esta planilha com valores negativos dentro da mesma coluna. Então, voltamos aqui ao descritor. E aqui na pré-visualização desta planilha, nós podemos ver aqui que tem uma coluna a menos aqui. Nós não temos mais uma coluna D. Em compensação, na coluna de valores, nós temos tanto valores positivos quanto valores negativos. Então, entende-se que os valores positivos são créditos e os valores negativos são débitos. Então, vou mostrar para vocês como é fácil fazer a descrição desta planilha também. Novamente, no sistema clique e arraste, vamos clicar na data e arrastar. Na coluna valores, nós temos apenas uma coluna. Então, como fazer para o programa entender que os valores negativos são débitos e os positivos são créditos? Para fazer isso, eu vou descrever esta coluna C apenas no campo valor crédito. O valor débito eu vou deixar em branco. Por quê? Porque o programa vai entender que os valores positivos são referentes ao crédito e os valores negativos, eles são o oposto. Ou seja, os valores negativos são débitos. Caso eu descreva esta mesma coluna em valor débito, ele vai entender que os valores positivos são débitos e os valores negativos são o oposto, ou seja, são créditos. Caso você venha ter essa situação. Como não é o nosso caso, apenas valor crédito, confirmar a leitura. Então, vamos ler aqui o nosso arquivo. Repare só que o programa novamente ele fez a distinção dos valores negativos e dos valores positivos, ou seja, nós teremos aqui tanto valores a débito quanto valores a crédito. Então, vamos para o nosso próximo exemplo.
Temos aqui a nossa planilha com valores separados, então vamos novamente para o descritor. Então veja a pré-visualização dessa nossa planilha. Nós temos data, nós temos descrição ou histórico, e nós temos aqui uma coluna para entradas e uma coluna para saídas. Então esse é um modelo muito mais simples, né, que não provoca tantas dúvidas. Basta nós descrevermos as entradas em valor crédito e as saídas em valor débito. Então vamos lá. Data, descrição, e aqui em valor débito vamos puxar aqui a coluna D, saídas, e em valor crédito a coluna C, entradas. Então vamos confirmar a leitura e podemos fazer a leitura deste arquivo. Então, novamente, o programa ele faz a distinção entre entradas e saídas, entre valor débito e valor crédito. Então, você pode perceber aqui com esses nossos exemplos que, por mais diferente que seja a sua planilha, né, porque é óbvio, nem todos os clientes enviam a planilha no mesmo modelo. E nós não queremos que você tenha que pedir para que o cliente se adeque a um modelo. É o programa que irá se adequar ao seu modelo de leitura, ao seu tipo de planilha. Então, um último exemplo aqui, só para finalizarmos essa primeira parte de descrição, temos uma planilha um pouco maior, com informações de nome de fornecedor e de número de documento. Então, repare, essa planilha tem algumas colunas a mais. E nós também podemos fazer a descrição dessas informações a mais. Então, nós vamos descrever aqui a nossa data, o nosso texto e o nosso total. Porém, veja que nós temos aqui a coluna B e a coluna D com algumas colunas, com algumas informações auxiliares. Então, para descrever estes documentos, basta puxar novamente a coluna documento e a coluna fornecedor. Então, caso você precise dessas informações para, por exemplo, compor histórico ou até mesmo para aplicar contas contábeis, você consegue fazer a descrição destas informações. E ainda, caso tenha alguma outra coluna, né, uma coluna a mais, você pode fazer a descrição dessa coluna aqui em colunas auxiliares. Mas eu não vou me prolongar muito neste assunto. Você vai encontrar todas as informações sobre colunas auxiliares no nosso manual e também no nosso próximo workshop, que é o módulo Contábil 2. Então fique de olho, a data vai estar aqui na descrição do nosso vídeo também, e aí você poderá acompanhar o nosso módulo Contábil 2 e aprender um pouco mais sobre a utilização das colunas auxiliares. Então, vou confirmar aqui, mas eu não vou fazer a leitura deste arquivo. Vamos continuar aqui com o nosso último exemplo. Agora, pessoal, nós já finalizamos a seleção de arquivos. Fizemos alguns testes com diferentes planilhas que você poderia receber do seu cliente. E agora nós já podemos partir para o segundo passo, que é a produção de lançamentos com as contas contábeis. Então, vamos lá. Aqui no nosso passo 2, repare que eu já tenho algumas contas gravadas aqui. Então, a ideia do programa é sempre você não precisar realizar retrabalho. Ou seja, eu fiz essas contas contábeis em um mês. No nosso próximo mês, na próxima planilha que o mesmo cliente enviar, eu não preciso fazer todas as contas contábeis novamente. Eu posso apenas reutilizar as contas que eu já utilizei no mês anterior. Na produção de lançamentos de contas contábeis, nós temos duas opções. Podemos aplicar contas, né? Podemos criar parâmetros e contas, e podemos utilizar um plano de contas, uma planilha, que muitas vezes pode ser até mesmo emitida dentro do seu sistema contábil. Não iremos utilizar o plano de contas neste workshop, pois, novamente, esta informação será abordada no nosso próximo workshop.
Então, nós vamos continuar aqui nas contas gravadas. Bom, o programa ele funciona no esquema depara, ou seja, ele vai ler a informação que você solicitar, o parâmetro que você criar, e ele vai procurar por este parâmetro em todos os seus lançamentos. Vamos fazer aqui alguns casos de teste para você entender como é que isso funciona. Vamos aqui na produção de contas contábeis. Por enquanto eu não vou utilizar nenhuma das nossas contas salvas. Vamos criar uma nova conta. Aqui em contas, nós temos aqui o campo aplicação de contas. Então veja só, pessoal. Dentro aqui do nosso arquivo, nós temos diversos valores a débito e diversos valores a crédito. A primeira função que eu irei mostrar aqui para vocês é a opção de aplicar uma conta somente em lançamentos a débito ou a crédito. Vamos fazer aqui um teste para ficar um pouquinho mais claro. Vamos supor aqui que eu sei que todos esses lançamentos de INSS, então vamos começar aqui a aplicação da conta. Todos os lançamentos de INSS, ou seja, o programa vai pegar esta palavra que eu inseri aqui e vai fazer a leitura dessa palavra em cada um dos lançamentos. Eles vão debitar da conta 4, creditar na conta 10 e o histórico padrão, o código do histórico padrão dele vai ser 1. Porém, nós temos a opção de aplicar essa conta somente às entradas ou às saídas. E se a gente reparar aqui, os nossos pagamentos de INSS, eles estão creditando. Então, eu vou selecionar aqui apenas a opção a crédito. Vamos aplicar a conta para entender um pouquinho mais de como funciona. Apliquei a conta e eu já vou salvar. Então, ó, texto contém INSS, é a conta que acabamos de aplicar. No próximo mês eu não preciso refazer esta conta, eu posso simplesmente utilizar a conta que já foi criada e salva. Então vamos voltar aqui. Veja só, quando o lançamento ele contém a palavra INSS, que foi a palavra que inserimos na aplicação de conta, ele vai aplicar a conta que eu solicitei, ok? Então aqui nós temos um outro exemplo. E nós temos estes exemplos aqui de lançamentos referentes a INSS. Vamos fazer mais um teste com algum outro parâmetro aqui. Aqui nós temos uma opção de pagamento de título. Mas se você reparar, nós temos 2 desses pagamentos debitando e um deles creditando. Então vamos fazer um exemplo para este pagamento aqui. O programa ele tem também uma função de aplicação de contas clicando em cima da linha do lançamento. Então, quando eu clico em cima da linha do lançamento, o programa já cria aqui um parâmetro com o texto correspondente. Para ativar esta ferramenta, basta vir aqui em Ferramentas e se certifique de que o criador de contas automático está marcado. Então, voltando aqui, vamos aplicar uma conta de pagamento de título, mas nós não iremos especificar qual o pagamento de título. Então, veja só, se o programa procurar int pag tit entre os nossos lançamentos aqui, ele iria aplicar nos 3. Porém, graças à utilização da aplicação de contas a débito ou a crédito, se eu deixar apenas uma dessas duas opções marcadas, ele só irá aplicar essas contas nos lançamentos correspondentes. Então, veja só, eu quero somente a débito. Dessa forma, ele vai aplicar somente nessas duas opções aqui. Então, vou desmarcar a opção a crédito e eu vou fazer aqui a aplicação da minha conta. Eu vou aplicar aqui débito 10, crédito 3 e novamente o histórico 1. Apliquei a nossa conta. Então, veja só, pessoal. Vou salvar aqui de novo.
O programa, apesar deles terem termos exatamente iguais, ele só aplicou a minha conta contábil nos lançamentos a débito. Então, os lançamentos a crédito, entende-se que a conta seria diferente. Por isso eu pude utilizar essa opção sem que eu precise criar um termo diferenciado, um parâmetro diferenciado para a aplicação dessa conta. Então vamos aqui para mais um exemplo. Voltando aqui na nossa aplicação de contas, nós temos aqui a opção Mais Opções. Clicando em Mais Opções, veja só que a telinha se expande, certo? Com algumas opções a mais. Subconta ou descrição, que seria basicamente o complemento do histórico. Então vamos explorar aqui um pouco mais dessas opções adicionais. E nós temos aqui uma opção interessante também, que é a conta para excluir lançamentos. O que a conta para excluir lançamentos faz? Vamos supor que, por algum motivo, eu já lancei os pagamentos de contas, ou seja, eu não quero nem a visualização destes lançamentos aqui, porque por algum motivo eles já estão lançados no meu lançamento, nos meus lançamentos contábeis, dentro do meu ERP. Para fazer a remoção dessas linhas, sem que você tenha que alterar a sua planilha, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de criação de contas automático. Então veja só, cliquei em cima e ele já criou a minha conta. E eu vou utilizar esta opção Conta para excluir lançamentos. Então veja só, Pagamento Contas. O que eu vou fazer? Todos os lançamentos com pagamento contas, eles serão removidos aqui da minha visualização. Eles continuarão normalmente na sua planilha, mas para não atrapalhar o seu fluxo de trabalho, nós iremos fazer a remoção dessas linhas. Aplica conta e veja só, todos os nossos pagamento contas, eles já foram removidos aqui da nossa visualização. Aqui em cima nós temos aqui a informação, né, que foram 2 os lançamentos removidos, ok? Essa opção é bem simples também e muitas vezes pode utilizar, por exemplo, para saldo. Como o saldo não é um lançamento contábil, caso tenha uma linha de saldo na sua planilha ou no seu extrato, basta escrever ali saldo e fazer a remoção dessas linhas. Ok? Então vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos uma opção, aqui, um tique, né, uma opção de marcar, que se chama Permite Digitar. Para que funciona essa opção? Veja só que nós fizemos aqui já alguns lançamentos. Se eu clicar nesses lançamentos, nada acontece, porque o programa já fez a aplicação daquelas contas e elas estão travadas ali. Caso eu veja que somente um dos lançamentos que eu fiz, eu acabei digitando errado por algum motivo. Então eu preciso modificar ali aquele campo, mas sem que eu tenha que produzir todos esses lançamentos novamente. Então nós iremos marcar aqui a opção Permite Digitar e veja só, agora clicando eu posso modificar essa informação aqui. Então vou colocar aqui em vez de débito 4, débito 5. E aí eu aperto Enter. Veja só, o programa já modificou somente aquele campo que eu apliquei. As contas que foram salvas com esta informação não são modificadas, ok? Então, na minha conta INSS aqui, eu continuo com o meu débito 4. A única mudança vai ser no campo que você alterou aqui dentro do programa. Então, vamos voltar aqui para a produção de lançamentos. E para o nosso último caso de teste, nós iremos utilizar aqui outras informações adicionais. Vamos utilizar aqui a descrição do histórico padrão, ou complemento, né? Vamos aplicar aqui uma conta para, vamos procurar aqui, movimentação de títulos. Então, vamos lá. Novamente, contas, e aí eu mostro aqui para o programa qual será o parâmetro da conta que eu preciso aplicar, ou seja, eu simplesmente estou falando para o programa,
aplique a conta que eu inserir aqui quando o meu lançamento tiver estes termos, né? Então, movimentação de título. Vou aplicar aqui o crédito 7, o débito 25, e aí aqui eu vou colocar um histórico padrão também. Mas além do histórico padrão, eu vou criar um complemento para este lançamento. Então, nós pulamos aqui para o campo descrição. Se você observar, deixando aqui o mouse na setinha do campo descrição, ele te dá ali uma espécie de colinha, ou seja, é um texto te indicando como realizar a descrição do seu arquivo. A descrição, no caso, o complemento. Vamos supor que o complemento aqui deste meu lançamento será simplesmente o campo texto, ou seja, movimentação de título, cobrança e assim por diante. Para puxar exatamente a informação que eu tenho aqui, basta eu colocar a palavra texto entre e-comercial. Veja só, e-comercial, texto, e-comercial de novo. O programa vai puxar o texto aqui dos meus lançamentos e aí ele vai fazer a aplicação do complemento. Então, vamos aplicar aqui a nossa conta. Aplicando a conta, veja só. Aqui nós temos um campo a mais, que é o campo descrição HP. Então, além de ter aplicado o nosso débito, o nosso crédito e o nosso histórico padrão, ele puxou o texto correspondente. Então, voltando aqui novamente na nossa conta, você pode fazer isso com todas as informações, com colunas auxiliares, com colunas de número de documento, com fornecedor e assim por diante. Basta você indicar a coluna correspondente. Se você precisar utilizar mais que uma coluna para esse caso, você também pode descrever a outra coluna. Então, ele te permite criar um complemento que será de utilização dentro do seu sistema contábil. Então, vamos voltar aqui. E uma última observação, repare que essa conta que nós aplicamos agora, ela ficou com as linhas amarelas, enquanto as contas que nós aplicamos anteriormente estão com as linhas verdes. Por que o programa faz isso? Ele está apenas indicando qual foi a última conta que você aplicou. No caso ali, a última conta que aplicamos foram as movimentações de título. As contas em verde foram aplicadas antes dela. Então, se você aplicar uma conta, ela ainda está com as linhas amarelas, mas por algum motivo você precisa desfazer essa aplicação, seja porque você se enganou ali em alguma informação ou algum motivo semelhante, basta você clicar aqui no botão Desfaz. Aí o programa já remove essa sua aplicação. Isso só funciona com as linhas em amarelo, que foram a última aplicação de conta que você fez. Então, vamos aplicar aqui novamente e vamos salvar a nossa aplicação de contas. Então, veja só, fiz a nossa aplicação de contas e está finalizado. Então, pessoal, eu não apliquei todas as contas aqui, mas temos contas completas, né? Já temos aqui alguns lançamentos completos. No caso do programa, ele indica aqui que são 7 lançamentos completos entre 26. O programa ele só vai gerar saída dos lançamentos que estão completos. Mas caso você, por algum motivo, queira gerar saída dos demais lançamentos, clique aqui nas configurações e aí você pode colocar lançamentos com alguma conta informada ou todos os lançamentos. Como não será o nosso caso, nós podemos aqui pular para o passo 3, que é gerar a saída para o sistema contábil. Vamos clicar aqui neste terceiro passo e veja só, nós temos aqui a opção de produto saída. As opções de ERP estão desmarcadas. Então vamos voltar aqui nas opções. E aqui nós podemos indicar para o programa quais os ERPs utilizados pela sua empresa, seja um só ou seja mais que um. Selecionando os sistemas contábeis aqui, eles irão aparecer ali na geração de saída.
Então vamos supor aqui que eu precise gerar saída para o Contimatic e assim por diante. Vamos selecionar aqui mais uma opção. Eu seleciono as opções e eu salvo. Então vamos sair aqui das opções adicionais. Voltando aqui para o passo 3, veja só. Eu selecionei ali Contimatic, ProSoft e SCI e agora o programa ele preencheu aqui a lista de sistemas contábeis com os sistemas que eu selecionei. Então, veja só, selecionei aqui Contimatic e repare que o programa ele gerou aqui este campo código empresa. É essencial para a geração de saída que você insira a informação correspondente ao seu sistema contábil. Ou seja, se eu estou gerando saída para a empresa 152, por exemplo, eu preciso indicar aqui o código 152 para que quando eu vá importar dentro do Contimatic, ele entenda que eu estou fazendo uma importação referente a essa empresa. Então, eu preenchi aqui o código da empresa para qualquer sistema. Ele vai te pedir aqui algumas informações adicionais, das quais você irá preencher. E vamos clicar aqui na opção Gerar lançamentos. Então, veja só. Eu gerei aqui os nossos lançamentos. E estes lançamentos eles estão prontos para importação no Contimatic. Então, agora você vai entrar no seu sistema contábil. E você já consegue importar diretamente esse arquivo com todas as contas que nós aplicamos, com todos os lançamentos que nós geramos dentro do gerador de lançamentos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um workshop. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Temos certeza de que será de muita utilização dentro da sua empresa e dentro do seu dia a dia. Pode se inscrever aqui no nosso canal, porque teremos a continuação deste vídeo, teremos o Workshop Contábil 2. Você poderá ver informações adicionais sobre colunas auxiliares, aplicação de plano de contas e assim por diante. Eu irei mostrar aqui para vocês também o nosso blog do contador. Veja só, o nosso blog ele tem conteúdos exclusivos que vão ajudar muito a sua empresa. Então, ele é feito especialmente para você que é contador. Nós deixamos aqui na nossa descrição um link com todos os manuais referentes a todos os lançamentos que fizemos aqui. Então, vamos voltar aqui. Vou na nossa página de manuais. Temos aqui os nossos manuais do gerador de lançamentos. E aqui no nosso site você também tem acesso ao nosso cronograma de workshops, para ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Então, pessoal, tenham todos uma boa tarde e até a próxima.